equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Olá, muito boa noite. São 18 horas em São Paulo, 25 graus aqui na Avenida Paulista. Tá bom, né, Reginaldo? Tranquilinho. Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é terça-feira, 3 de novembro de 2015. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise. Os Pingos nos Is já está aí no seu rádio. Opinião. Hora de colocar os Pingos nos Is. Tudo bem, vamos colocar os Pingos nos Is. Boa noite, Patrick Santos. Boa noite. Boa noite, Vitor La Regina. Boa noite, Reinaldo. Faz animadão, né, Reginaldo? Mano. Olha, tem hora que as coisas começam a se misturar, assim, e aí é preciso que a gente, os jornalistas, né? É preciso que nós ponhamos os pingos nos is, tentando explicar as coisas, dizer como elas funcionam. Não é, Reginaldo? Reginaldo... Reginaldo tive uma experiência boa sexta-feira, né, Reginaldo? Hein? Eu tava com o Reginaldo num bar ali, discutindo o futuro e tal, não sei o quê. Aqui na Paulista, Nada melhor do que um bar. Falando sobre o Jovem Pan, como que temos que fazer coisas, discutir novidades, né, Reginaldo? Aí vem lá, bumba. Falei, passeata. Isso aqui, tá. E vocês sabem que dependendo da passeata, eu faço sucesso em passeata, né? O povo vai lá, Reinaldo. Mas aí, eu olhei. Ô, Reginaldo, você sabe que eu fiz uma peça, eu fui ator amador. Eu fiz uma peça que era sobre o descobrimento do Brasil. E eu fazia o papel do Cabral. Evidentemente, eu sou leonino, era ator, fazia o papel do Cabral. Quem descobriu o Brasil? Cabral era eu. Muito bem. E aí, num dado momento, o Cabral perguntava assim pro Caminha. Caminha! Porque a caravela tá, né, chegando perto da terra, tal, começa a ver passarinho e tal. Aí o Cabral dizia, Caminha, o mar tem penas? Aí o Caminha dizia, ora, claro que não. E as ondas amamentam crianças? Tava vendo as Índias, né? Aí o outro disse, ora, onde já se viu? Era uma comédia. Aí o Cabral dizia, então descobrimos o Brasil. E eu tava com o Reginaldo e eu disse, Reginaldo, estou vendo aquela coisa que amamenta crianças. As moças com seios de fora. Tem um poema do Vinícius de Moraes, né, Reginaldo? Momento cultural. Tem um verso que diz assim, bicicletai, meninas, seios nus, né? Então, bicicletai. Aliás, aqui na Paulista tem tudo a ver, né? Bicicletai, seios nus. Pode bicicletar de seios nus. Tô nem aí. Mas eu vi lá, bum, 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 bum. Aí eu vi, daí havia uns breque-broc. Falei, eles estavam aí. Eu nem tinha me dado conta que tava tendo... Aí vi umas bandeiras PSTU, PSOL, PT, CUT. Falei, Palestina. A Palestina também, Palestina. A bandeira que encerrava o passeata era da Palestina. Aí eu peguei e falei, vou entrar, né? Entrar lá, tomar meu negocinho. Tá? Falei, vai entrar, Reginaldo. Vou entrar, porque deixa o povo passar. Aí entrou um grupo no bar de umas 5 senhoras. Tinha acabado a manifestação. Já tinha acabado. Tinha acabado. Entrou um grupo de umas 5 senhoras no bar, né? E umas 5 senhoras e um outro rapaz barbudo, mas que certamente se considera uma senhora também. Ele tem todo o direito de se considerar uma senhora, né? A única coisa que ele tentou me beijar, né, Reginaldo? E aí foi ruim. Aí eu disse, não, menino, para com isso, né? Resista a beijar seus adversários ideológicos. Muito bem. Aí uma delas, a hora que eles me viram, assim, eles fizeram... Olha quem tá aqui. Aí uma doida lá disse... Uma doida mais feia. Que a competição ali era dura também. Não que gente feia não possa ter opinião. Mas não que eu não possa ter opinião sobre as pessoas feias também. Também posso. Quer dizer, tudo livre. Gente feia pode ter opinião, né? E eu posso ter opinião sobre gente feia. Tudo livre. Você também é feio, não interessa.
Tudo livre. Aí disse assim, tem gente que devia ser proibida de entrar no bar. Falei, ei. Aí, até o Reginaldo ficou surpreso, eu me aproximei, sentei à mesa delas com delicadeza. Estão falando de mim? Posso ficar aqui? Não, o Reginaldo falou, meu Deus do céu, lá vem com... Aí o Binho, essa hora, já estava lá também. Não sei o quê. Eu falei, tá falando de mim? Aí, a passeata, eu descobri, era contra a PL, o PL, o Projeto de Lei 5.069, de autoria do deputado Eduardo Cunha, que cria ali algumas especificações para o caso de aborto legal. Pode entrar, minha filha. Não, Bárbara, que isso, minha filha? Entra aí. Mulher bonita quando entra aqui. Se o Binha entra... Por que você não é? Por que você não pode entrar? Aí, tá vendo? Pode entrar. Aí era a passeata contra o PL que cria algumas especificações do caso do aborto legal. E eles inventaram, a esquerda inventou, e as feminazes, que é como eu chamo essas senhoras, inventaram que o PL impede, ou cria restrições ao aborto legal, que é mentira. Não cria. Não cria se a gente não lê o texto. Né? E era uma passeata, no fundo, era uma passeata a favor do aborto contra o Cunha, quer dizer, era contra o Cunha e contra o feto. É uma gente... As pessoas podem ter... As pessoas podem ser a favor do aborto, quanto cada um tem lá a sua convicção, eu sou contra. Agora, eles podem perseguir feto quanto eles quiserem, né? Feto não pode correr, nem pode responder. Eu, se preciso, corro, mas não era o caso. Mas respondo. Eu falo. Feto não fala, eu falo. Né? Eu sobrevivi. Aliás, eles sobreviveram ao aborto. Né? Uhum. Eles sobreviveram ao aborto. O aborto, ele tem uma contradição. O aborto tem uma contradição essencial. O aborto é uma contradição essencial inelutável, que ninguém vai conseguir responder. Não tem jeito. Só pode falar quem não foi abortado. Pronto, acabou. Deveria bastar isso. Do ponto de vista ético, deveria bastar. Mas não basta. É preciso mais. E aí, vem frases como que é? Liberdade para o útero. O útero está preso? Onde? Está preso no corpo da mulher, no máximo. Não vejo o útero andando por aí. Né? O útero está preso? Independência para o útero. Por que não é independente? As mulheres podem, antes de ter relação sexual, tomar pílula e usar camisinha. Pode fazer, aliás, recomendo que faça as duas coisas. Né? É uma prevenção a mais contra a gravidez e, no caso da camisinha, contra as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Caso, no entanto, a irresponsabilidade as leve a fazer sexo sem a proteção, ainda há a pílula do dia seguinte. O Estado dá tudo isso de graça. O Estado dá a camisinha de graça, o Estado dá a pílula de graça e o Estado dá a pílula do dia seguinte também de graça. Só falta o Estado chegar lá na hora e falar assim, não é assim que faz não, põe lá, isso, agora faz isso, agora grita, agora põe a mão aqui, agora põe a perna ali. Mais um pouco, o Estado fornece um manual de gemidos para mulheres e homens. O manual do decoro estatal para dar um bom fuque-fuque. Que mais que quer? Quer mais, quer o aborto de graça também. Feito pelo Estado. Né? Ou então, independência do útero. Independência quer dizer que nem o homem pode opinar? Uma frase, depois picharam a igreja no dia seguinte, a Catedral da Sé. Se o Papa fosse mulher, o aborto seria legalizado. Bando de boçais, bando de burros. O aborto é legal na Itália, o Papa não conseguiu impedir o aborto na Itália. Não sei se lembra, o Vaticano é enclave na Itália. Independente, mas dentro da Itália. Né? Qual é o país que mais pratica aborto hoje no mundo? Que é o paraíso das aborteiras? A China. E a China usa o ultrassom para quê? Para abortar meninas. O verdadeiro feminicídio, suas criminosas, é feito na China comunista. Por que as feministas não vão... O que o Papa manda na China? Não, né? O Papa protege as mulheres.
que se faz na China? Em razão da política do filho único, que agora começou a ser relaxada, mas só para quem tem dinheiro, e da tradição cultural, que obriga os filhos, homens, a cuidar dos pais, e como no regime comunista chinês não tem aposentadoria como que é a CUT, as famílias, podendo ter um filho, fazem o quê? E o aborto sendo legal, a mulher engravida, vê que é menina, aborta. Vê que tem algum defeito congênito, aborta. Percebe que é Down, aborta. Então eu escrevi um texto hoje e algumas feminazes estão reclamando. Pode reclamar, pode tirar a calça. Aliás, não precisa nem tirar a calça, que a calça já tiraram também. Tinha umas peladas ali. Sutiã, então, também não tinha. Também, ó, quer saber? Eu adoro, desde que não venha usar como se fosse luva de boxe. Meu filho. Pode ficar pelado à vontade. Só não usa seio para agredir as pessoas. Eu nunca tinha pensado no seio como forma de agressão. Então, onde é que se pratica feminicídio? Na China. Corajosas vão lá na China para ver. Mas não, ficam falando de aborto aqui. O que querem, como se a gravidez fosse uma imposição masculina. Não é. Não é. Gravidez é uma imposição masculina, nem é uma danação. Os homens não podem ter filhos. Não podem gerar filhos. É uma imposição da natureza. Fazer o quê? As feministas vão ter que se conformar. As feminazes vão ter que se conformar com isso. E quando eu disse hoje num texto que os nazistas estavam rindo no inferno da pauta dessas senhoras, é porque, evidentemente, a hora que o aborto for absolutamente livre, com todos os instrumentos que a genética oferece hoje, que os exames de imagem oferecem, em breve, as famílias, onde o aborto for permitido, vão querer ter os filhos perfeitos. Porque não tardará para que você colha o sangue da criança, ou o líquido da espinha, ou sei lá o quê, e você possa, a partir daí, dizer, olha, essa criança tende a ter tais e tais doenças. O pai vai olhar, fala, ih, caceta, vai me dar uma puta de uma despesa esse bicho aqui, não? Arranca. Arranca fora. Faz de conta que é um troço. Faz de conta que é merda. Trata a gente como excremento. Isso inicialmente será a vontade dos indivíduos, mas não tardará a virar uma política de Estado. Porque o Estado vai perguntar, por que é que eu tenho de financiar um sujeito que vai começar a dar despesa com 40 anos? Por causa de alguma doença. Eu terei de lembrar aqui o que algumas pessoas fizeram para o bem da humanidade até os 40 anos? Ainda que tenham se estropiado depois? O aborto é moralmente indefensável. É eticamente indefensável. Ponto final. A lei brasileira permite o aborto em caso de risco de morte da mãe. Permite o aborto em caso de estupro. E, infelizmente, o STF tomou a decisão arbitrária, autoritária, de permitir também no caso do diagnóstico chamado de anencefalia. Eu digo infelizmente porque a função do Supremo não é legislar. Aliás, foi a primeira vez que ele legislou e aí gostou e aí começou a legislar doidado. Né? Não é que não... Atenção, o aborto no Brasil é crime. Nesses 3 casos, exclui-se a hipótese de crime. Não deixa de ser crime. Exclui-se a penalização. Né? E a proposta do Eduardo Cunha não altera absolutamente nada disso. As feministas, as feminazes estão mentindo. Como mentiram lá atrás,
quando disseram que havia uma proposta no Brasil para cura gay. Nunca houve. Nunca houve. O que havia era um projeto de decreto legislativo que derrubava 2 dispositivos do Conselho Federal de Psicologia, que persegue psicólogos que eles acham que estão fazendo terapia de cura. É uma interferência no consultório do psicólogo, mas de qualquer modo o projeto caiu. Mas inventaram que havia um projeto de cura gay. Tudo que tá aí, na verdade, é PT mobilizando feminazes, PSOL, PSTU, e não só nisso, em outras coisas também. Tentando criar uma nova agenda da esquerda. É isso. É isso. Para esquecer que a Dilma está lá enrolada com o processo de impeachment. É isso que eles estão fazendo. Num dia foi o MPL, o movimento Passe Livre. No outro dia as feminazes, daqui a pouco vai ter gente falando do racismo, daqui a pouco vai ter gente falando de não sei o que. No fundo, tudo isso é o fermento do PT. Daqui a pouco vai ter os bicicletistas, daqui a pouco um ciclista é atropelado e aí os pedestres podem morrer à vontade. Aí a pouco tem mais um não sei o que, assim vai. Você vai criando fermento. Vai criando fermento desses ismos, desses pequenos movimentinhos, né? É o PT, no fundo é o PT fazendo isso, né? Leiam o PL 5069, não caio na conversa. Eu fiz um post lá, tem um post lá, com todos os detalhes do PL, o que muda, o que não muda. Não tem esse negócio, não vai dar atendimento para quem foi estuprado, mentira. Vai ter que provar que foi estupro, senão não pode fazer aborto. Mentira, depende do que chama provar aí. O que a lei pede é um exame de corpo de delito, que tem que fazer. Tem que fazer. Porque é crime. Não é? Agora também, se não fizer não vai poder. Mentira. Mentira. Estão mentindo. Estão mentindo. E isso está gerando, e não tem militância mais obscurantista, mais estúpida, mais cretina, mais obtusa do que as extremistas do feminazismo. Uma coisa é você reconhecer que existe discriminação contra a mulher, e eu reconheço. Eu sou casado com mulher e tenho 2 filhas. Eu reconheço que há. Outra coisa é o que essas senhoras andam dizendo por aí, né? Outra coisa é ódio a homem, né? Algumas têm ódio a homem. Tem uma louca aí na internet que diz que quando uma mulher está grávida de um homem, ela está grávida do monstro que vai oprimi-la. E não pensem que isso é tão raro assim, não. E não pensem que isso é tão raro assim. Isso é doença. O lugar disso é divã de psicanálise. E, pelo amor de Deus, leiam. A própria imprensa está fazendo lambança com o PL 5069. A própria imprensa está fazendo lambança porque a imprensa é majoritariamente esquerdista. Certo, Reginaldo? E por que você não deveria estar no bar? Não poderia? Você não tem o direito de... Não, claro que não, ué. De estar ali num lugar privado, se essa frase não deveria estar no bar, lembra até Velho Oeste. Não deveria estar aqui, salão, né? As pistoleiras, né? No salão. Pistoleiros. Por que não? Não, e sem contar o seguinte, vocês são testemunhas de que quando os petistas são vaiados em bares e restaurantes, eu incentivo isso aqui ao contrário. Eu digo para não fazer. Esse tipo de intolerância não leva a lugar nenhum. E outra, quem são elas para dizer onde é que eu posso estar, onde é que eu não posso estar, não sei o quê, né? Um bando de senhoras na sexta-feira à noite, né? Uma sexta senhora barbuda, né? Eu posso compreender certas coisas. E às vezes eu mais me apiedo do que tenho raiva. Não tenho raiva. Tenho uma certa piedade. Até porque lá uma lá era a cara da minha mãe, né? E fica ruim, né? Você responder assim. Eu respeito minha mãe, não respondo mal pra minha mãe nunca. Só quando ela não toma remédio direito, eu brigo com ela. Mas se não, não brigo. Ou nunca ir ao médico. Não vou ao médico. Vai! Tem que ir. Tem que ir.
Fora, não. E eu até fiquei com peninha, assim, porque lembra, sabe, quando lembra a mãe da gente, né, Reginaldo? A gente fica assim. Que era justamente a mais violenta lá, a mais agressiva. Ela bateu palma pra mim e disse: "Você quer público?" Eu disse: "Não, minha senhora, eu tenho público, a senhora que não tem." Ora, e disse uma outra coisa pra moça barbuda que eu não vou dizer aqui no rádio. O Reginaldo, né? Mandou beijinho e disse: "Não vai dar." Não vai ter, não. Ó, vamos falar do Cunha. Ixi, caramba. Já avancei pra caramba, Isso foi um né? Foi um prézão. Ó, então é o seguinte, meu editorial de hoje é o seguinte, você lê lá no meu blog. Basicamente vai ter início o processo de que pode resultar na cassação do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, não é? Então agora o Conselho de Ética, né, o presidente do Conselho de Ética vai sortear 3 deputados dos 18 que estão lá, sortear 3 deputados que não podem ser do PMDB, que é o partido do Cunha, e não pode ser do Rio de Janeiro, que é o estado original do Cunha. E também não pode ser do PSOL e nem da Rede, que são os partidos que denunciaram o Cunha, não é? Então 3 nomes serão sorteados e o presidente do Conselho de Ética vai escolher um nome para ser o relator. Acho que ainda não escolheu, né? Já escolheu? Não escolheu, mas o sorteio já ocorreu. Quem são os 3? Tem o nome dos 3 aí? Zé Geraldo, do PT do Pará, Vinícius Gurgel, do PR do Amapá e Fausto Pinato, do PRB de São Paulo. Muito bem. Um desses 3 vai ser o relator no Conselho de Ética do processo contra o Cunha. Qual é a acusação que há contra o Cunha? Quebra do decoro parlamentar. Por quê? Porque ele foi a uma CPI, a CPI da Petrobras, indagado se tinha conta na Suíça. Ele disse não. E agora as evidências todas indicam que sim. Então ele mentiu a uma CPI. Mentir a uma CPI é considerado, é o chamado quebra de decoro. Isto pode resultar em cassação de mandato. Qual é o ritual agora? Vai se fazer o relatório, este relatório será votado. Se a maioria da Comissão de Ética aprovar um relatório pedindo a cassação, tudo bem, o relatório pode não pedir a cassação também, alguém pode fazer um relatório alternativo. Se ganha o relatório da não cassação, morre ali, quase. Pode não morrer ali. Se o relatório disser que sim, a maioria disser que sim, vai para plenário e tem a votação. Por metade mais 254 deputados se caça o mandato dele. Ou não se caça se não obtiver. Muito bem. Caso o Conselho de Ética diga não, nós achamos que não foi quebra de decoro, a mentira não foi tão grave, não sei o quê. Se alguém recorrer com uma lista de 52 deputados, 52 deputados, 10% da Câmara, mais um pouquinho, né, da 51, 51, alguma coisa, 52 deputados. Com 52 deputados, você pode mandar coisa para plenário. Eu fiz um editorial chamando a atenção para o seguinte. Presta atenção nisso aqui. O Cunha já está condenado criminalmente? Não. Vai demorar. Se for condenado, vai demorar. Vai ser pelo STF. Lá na frente, né? Caso ele... Se der tempo ainda neste mandato, e ele não renunciar a nada, vai ser pelo STF. Caso vá para o ano, sei lá, para 2000, não sei quando, 2019, e se ele se reelege em 2018, continua no STF. Então pode demorar 3, 4 anos para ele ser condenado criminalmente. Mas ele pode ser cassado antes, né? Pela Câmara. A cassação vai ser criminal ou vai ser política? Política. Não é uma cassação política, Regina? Ele não foi criminalmente, não aconteceu nada. Ainda. Pode acontecer, mas não aconteceu. É uma cassação política. Assim como a cassação da dona Dilma Rousseff, se acontecer, e a denúncia que há contra ela... Está, sim, baseada na Lei 1079, de crime de responsabilidade. Mas é uma questão política. Quando diz assim, esse impeachment é só coisa política. Mas não quer dizer que seja arbitrária. O impeachment é um processo político. Não é? Assim como a cassação do Cunha é um processo político, e criminalmente vai lá adiante. E atenção... E com o Collor, né? Collor. O Collor foi acusado criminalmente? Foi condenado criminalmente? Não, depois ele foi absolvido. Mas foi... Ele renunciou, mesmo assim o Senado levou o processo adiante. Né? E o empichou.
Então existe a dimensão criminal e existe a dimensão política. É bom não misturar. Acontece que a petezada acha que um processo de caráter político contra o Cunha é legítimo, um processo de caráter político contra a Dilma é ilegítimo. O que eu acho, eu não sou petista, eu não tenho dupla moral. Eu acho que os dois são legítimos. E eu já disse isso aqui. Sabe onde eu quero o Cunha? Fora da Câmara. Sabe onde eu quero a Dilma? Fora da presidência. Eu não tenho a cara de pau que tem petista, não. Né? Ou aqueles que foram ontem protestar contra o Cunha em Brasília. Do PSOL, do não sei o quê. Essa raia miúda aí. Eles vão lá protestar contra o Cunha, mas marcham a favor da Dilma. Tenho vergonha nessa cara. Eu sei que pedir vergonha na cara pra esquerdista é malhar em ferro frio. Mas eu peço mesmo assim. Ô, é ou não é? Zé? É. Ô, Reginaldo, vamos fazer um comercial? E aí eu falo com os ouvintes daqui a pouco. Vai, vamos lá. É essa a hora da onça beber água. Os pingos nos is. Os pingos nos is. Com opinião. Os pingos nos is. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Della Via Pneus, revendedor oficial Pirelli. Até 25% de desconto em todos os pneus. Até 25% de desconto nos pneus. 2333-3235. delavia.com.br. E quando a gente ouve George Ezra, quem vem com George Ezra é Júlia Simiczek, a boa menina de Budapeste, que não Pois é. chuta ninguém. Júlia, e o trânsito em São Paulo? Olha, bom, viu? Bom pra hoje. Tava mesmo, viu? São 6h30, tem 50 quilômetros de lentidão. Segundo a CT, a tendência é permanecer assim, talvez piore um pouquinho, realmente, até o fim do dia, mas bem tranquilo. A Marginal Pinheiros tem congestionamento na Zona Sul, nos dois sentidos, ali a pista expressa. Melhor o motorista optar pela pista local ou então, né, pela pista que vai ali pelo centro da Marginal. E a Avenida 9 de Julho, no sentido bairro, já congestionada. Agora é um bom momento para ir no sentido centro, pela 9 de Julho. Eu vim do Item pra cá em 10 minutos. Foi super tranquilo. Bom, hein? Os pingos nos is. Muito bem, nós estamos de volta. Ó, pessoal aí, quem é a favor do aborto, quem tem posições diferentes, não é pra se zangar, não. Não é pra se zangar, não. O que eu não aceito, presta atenção nisso aqui. Opinião, cada um tem a sua. O que eu não aceito é que ter útero seja considerado pré-condição para definir se pode ou não haver aborto. Então, como se fosse uma questão exclusivamente da mulher. E que, em tendo útero, necessariamente a boa posição é ser favorável ao aborto. É isso que eu não aceito.
E mais ainda, quero dizer mais ainda, e aí encerro essa questão. É bom não confundir o que é uma política pública com questões que são de natureza individual. É claro que mulheres, muitas vezes, que fizeram aborto, sofrem com isso e tal. Essas pessoas merecem apoio, não merecem ser demonizadas, não. Né? A história de cada indivíduo é um universo à parte que a gente precisa respeitar. Não é assim, vai chutar as mulheres, demonizar... Não, não. Aliás, isso, embora o Papa já tenha falado isso não tem nada de religioso, não. É uma questão humanista. Não é? Foi isso que o Papa quiser, é que esse Papa argentino, ele se atrapalha um pouco. Né? Não sabe direito italiano, aí se atrapalha. Ele tentou explicar isso e não conseguiu. Que é a máxima agostiniana, mas não só, de que você pode abraçar o pecador sem abraçar o pecado. Tá bom, você não quer colocar isso em termos religiosos? Vamos botar de outra maneira. Você pode, né, aprender a perdoar e compreender a pessoa errada sem justificar o seu erro. São coisas distintas. Não é? Tem uma frase do poeta latino Terêncio que diz assim: eu sou homem, nada do que é humano é estranho a mim. Né? Eu sou homem, nada do que é humano... Então, tudo que é humano, de algum modo, nos diz respeito. Nada é tão estranho a gente assim. Agora, não quer dizer que eu tenho que condescender com o erro alheio. Então, vamos com calma nessa história. Não é para sair condenando e chutando as pessoas. Vamos para a vida. E os ouvintes? Os ouvintes. Tinha certeza. Hoje eu não falei hashtag pronto falei e eu tava esquecendo o ouvinte. Você que já sabe como é que manda a coisa do Viber pra cá, né? Vamos ganhar tempo, né? E já sabe o número também. Amanhã a gente conta tudo de novo. Tem aí, Reginaldo? O que o povo tá dizendo? Boa noite, Reinaldo. Meu nome é Michel Almeida, sou de Salvador, um jovem de 26 anos. Assisto sempre você pelo site, né, do jovempan.com.br e quero dizer o quanto te admiro por ser crítico e botar os pingos nos is bem à moda liberal. Tá certo? Um grande abraço e quando eu não te vejo no computador, eu ouço no aplicativo. É isso aí, obrigado, Michel de Salvador. Adoro Salvador, na Bahia, linda Salvador. Obrigado, Michel, é isso, a gente tenta aqui levar, né, um ponto de vista liberal, sim, né, tão raro na imprensa brasileira, né, a imprensa toda cheia de comuninha, né, comuninha e ignorantinho, né, porque toda vez que eu pergunto para jornalista sobre Marx, ninguém leu nada, é esquerdista sem ler nada, né, é um inferno isso, porque não dá nem debate. Vamos continuar, Reginaldo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, pessoal da Jovem Pan. Aqui é o Vitor de Wellington, na Nova Zelândia. Parabéns pelo programa de vocês, está muito bom e está mantendo a gente informada aí fora do país. Parabéns para todo mundo. Olha aí, tem Vitor em Wellington, na Nova Zelândia. Claro. Você vê, Vitor está espalhado. Vitor está uma praga. Vitor na redação tem bastante, né? Aqui na redação tem mais de um Vitor na redação? Tem uns 3 ou 4 aí. Ah, é? Tem. Vamos mandar tudo embora, deixar só você. Obrigado. Eu, que não entra um pouco outro... egoísta, né? Se entrar um outro Reinaldo aqui não se atrevam. Acabou. E que fuso, hein? Do Nova Zelândia. Você viu? Lá, o cara, essa altura cara tá lá, o quê? Vambora. Deve ser umas 6h34 da manhã. Por aí, O que mais Reginaldo? Alô, Reinaldo, Reginaldo, Patrick e Vitor. Aqui é Paulo de Bariri, perto de Dois Córregos. Eita, Bariri! Ouço todo dia os pingos nos is. Fala tudo o que a gente tem que aprender e sobre esse nosso governo aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Ei, Bariri que fica na Grande Dois Córregos, Reginaldo. Ele tá maior que Dois Córregos, não? Verão preto eu vi com meus olhos esta passagem quando o champanhe corria rodo no alto meio da granvinagem. É o Carreiro e Pardinho. Nisto chegou um peão trazendo na Rei do testa gado. o pó da viagem pro garçom. Ele pediu uma pinga que era pra rebater a freada. Põe mais um pouco, vai. Levantou a almofada
espadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé quando um caboclo que não se enxerga num lugar desses vem pôr os pés. Senhor que é o proprietário deve barrar a entrada de qualquer e principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. Essa música, vocês conhecem essa música? Não conheço. Essa música é linda, Obrigado, porque o cara ele entra com tudo sujo no bar e tal, e pediu lá uma pinga, aí alguém levantou e disse: como é que permite um sujeito desse aqui, com ET, bob, Algumas suja? pessoas não deveriam comprar. Algumas pessoas não deveriam estar nesse bar, que nem a feminista fez comigo. Como é que pode e tal, não sei o quê. Aí... que está presente o rei do café, e era a época que o café no Brasil, os homens do café mandavam no Brasil. Os barões. Toda a música sertaneja conta um pouco a história do Brasil também. E aí, bom, o desfecho da música é o seguinte, né? O cara pegou, pagou a pinga com o Mir Cruzeiro, né? O cara aqui, pagou a pinga com o Mir Cruzeiro, não quis o troco, e disse: se vocês querem saber quem eu sou, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. E atenção, em cada pé de café seu, eu amarro um boi da minha boiada. Rapaz. Que é aquela coisa, a música sertaneja, que tem isso em termos gregos, né? Tem sempre... Momento cultural. Tem sempre a hora da catarse, só que a catarse grega é quando o super-herói é punido. Aqui, o oprimido se vinga. Né? O oprimido se vinga. Né? É rara a música sertaneja que o oprimido, de algum modo, não dá o troco. Né? Tem uma música mais recente já, que é o sujeito que mora que é dono do prédio, e ele vai lá, vê uma moça bonita, canta a moça e fala, né? Mineiro italiano. Canta a moça, e aí a moça fala: quem é você, seu pé rapado, não sei o que tal. Aí ele diz: eu sou violeiro e sou dono desse prédio aqui, vim cobrar o aluguel que você tá me devendo. Sempre tem a hora. Analisando sertanejo, daqui a pouco tu te invade aqui, dá um pé no traseiro de todo mundo. Vamos falar da Mendes Júnior. Vamos lá, Reinaldo. O juiz federal Sérgio Moro, que atua nos processos da Operação Lava Jato, condenou um dos herdeiros da Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, a 19 anos e 4 meses de prisão. Essa é a pena mais alta direcionada a um executivo envolvido no esquema de corrupção da Petrobras estabelecida até o momento. A empreiteira foi condenada a pagar uma multa de 31,5 milhões de reais, o mesmo valor da propina que a companhia pagou à diretoria de abastecimento da Petrobras, ainda de acordo com o juiz. O executivo foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. 2 outros diretores, um foi condenado da Mendes Júnior também, 17 anos e 4 meses, um outro a 10 anos, e 2 foram absolvidos. E também teve o operador Enivaldo Quadrado, né? Isso. Que inclusive foi condenado no Mensalão e agora... que tá de novo. Tá de novo aí no Petrolão. É uma gente que não muda de profissão, né? Aliás, o Alberto Iussi foi condenado, o Paulo Roberto Costa foi condenado, mas como eles fizeram acordo de delação premiada, então aí não acontece nada, a condenação é suspensa. E o Duque, hein? O Duque vai falar? Reinaldo, a Veja.com informou agora que o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, permaneceu em silêncio durante o depoimento ao juiz Sérgio Moro e se recusou a responder os questionamentos sobre o processo em que é acusado de receber propina da empreiteira Odebrecht. Duque já foi condenado a mais de 20 anos de prisão em outro processo relacionado à Operação Lava Jato, mas seria interrogado novamente porque responde a outras ações penais relacionadas ao Petrolão. Aliás, a gente precisa verificar em que pé ficou a delação premiada do Duque, que ia fazer. Depois, que era promissor. Não sei o quê, papapá, deixou pra lá. Parece que teve gente que andou assustando o Duque nos bastidores, né? Ele ficou quietinho, falou nada não. Duque, só pra lembrar, chefe do Barusco. Pedro Barusco é aquele que devolveu 97 milhões de dólares. E ele era subordinado do Renato Duque, que não quer falar, né? Vamos ao comercial, Reginaldo? Vamos lá. Os pingos nos is. Nos dias de hoje, segurança é fundamental. Nós da
Que os caminhos continuam livres, desobstruídos, rumo ao paraíso. Mais ou menos, né? Não, tão livres sim, são 54 quilômetros agora. Olha, é um bom momento para o motorista que quer pegar a Marginal Tietê. Uma coisa inacreditável, digamos, não tem trânsito na Marginal Tietê nos dois sentidos. É claro que tem bastante movimento, mas o trânsito flui tranquilo. Agora, a Avenida Paulista complicada no sentido paraíso, vários pontos de congestionamento que ocasionam aí quase 2 quilômetros de lentidão, que é a extensão da Avenida Paulista, né? E um bom momento para o motorista também que pega o corredor das avenidas Rebouças e Eusébio Matoso no sentido centro. No sentido bairro já está bastante congestionado. Lá na ponte Eusébio Matoso acaba o trânsito. Jovem Pan, os pingos nos is. Muito bem, nós estamos de volta com o Caio, Caio Blinder, lá do outro lado da linha. Eu quero ouvir o Caio sobre uma coisa muito importante. Vamos lá, quem é que vai falar? Reinaldo. Caio, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse que o mundo deve respeitar o resultado da eleição parlamentar de domingo, que voltou a dar a seu partido, o AK, Justiça e Desenvolvimento, maioria absoluta no legislativo. O líder turco também afirmou que a vontade nacional se manifestou em favor da estabilidade e pediu a união do país. A gestão de Erdogan, premier de 2003 a 2014 e presidente desde o ano passado, é alvo de constantes acusações de corrupção e autoritarismo. Boa noite, Caio Blinder. Caio, temos, digamos assim, uma democradura na Turquia, é isso? Cada vez mais dura, né? O Erdogan, o partido do governo, celebrou a vitória de domingo, hoje, prendendo funcionários públicos que pertencem a um grupo rival dele. Eu comentei a semana passada a seita do Fethullah Gulen, e também prendendo 2 importantes jornalistas de uma revista de oposição. Os 2 jornalistas foram acusados de tentar derrubar o governo pela força. Quem usa a força na Turquia são, de fato, alguns terroristas, como do Estado Islâmico, alguns grupos muito radicais dos separatistas curdos, mas, basicamente, é o governo que recorre à violência e ao autoritarismo para se perpetuar no poder. O plano do Erdogan é ser como um Putin, não importa se ele é primeiro-ministro ou se ele é presidente, e sim ficar de forma indeterminada no poder, criando um presidencialismo forte de matiz islâmico. Ou seja, o plano dele agora será mais autoritarismo, mais islamização e o nacionalismo turco cada vez mais truculento. Como Putin, no caso da guerra civil da Síria, ele tem inimigos determinados. O Putin, por exemplo, manda a sua força aérea bombardear os inimigos do Assad, que não são o Estado Islâmico. O Erdogan também não bombardeia o Estado Islâmico. Ele ataca rebeldes curdos da Síria, porque teme o crescente fortalecimento desse nacionalismo curdo, que eles representam 20% da população da Turquia. Agora, Caio, a impressão que eu tenho é que esse senhor é digamos assim, um descendente daquele autoritarismo turco não religioso que ganhou, no entanto, as vestes religiosas. Não lhe parece que ele usa um pouco o islamismo para uma ditadura de caráter civil, autoritária, autocrática, como qualquer ditadura, e a religião é mais uma desculpa do que outra coisa? Não, eu acho que ele é religioso, e a base dele é o povo religioso, que é um povo conservador. Não tenho dúvida, você tem toda a razão. A Turquia nunca criou uma sociedade civil plenamente democrática, seja secular, seja agora cada vez mais islâmica. Então, ela teve uma transição de um autoritarismo secular para um autoritarismo religioso. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ele conseguiu juntar com ele aquele autoritarismo turco que também não era de matriz religiosa, né? Ele de algum modo unificou, né? Mas não vamos esquecer que a Revolução Turca, a modernização turca depois da Primeira Guerra Mundial, ela impôs o secularismo no país. Isso. E a maioria do país é religiosa, como no resto da região. Então, a base dele, ele de certa maneira retoma as raízes religiosas da Turquia, mas impedindo, mas sem tolerância. Ou seja, mas eu acho que ele é um cara religioso, ele é um cara zeloso, como a mulher dele. Ele é uma modernização econômica que teve na Turquia, sem dúvida, mas com esses componentes autoritários e religiosos. Ô, Caio, ele conseguiu lá fazer o que eu não consegui fazer aqui, companheiro. Eu admiro muito esse Recep aí.
Gosto muito dele. Vira religioso, presidente. Eu não sei. Pois é, eu vou fazer aqui. Aqui não pode religioso, não pode tomar umas branquinhas, não pode tomar... Aí fica difícil, né, Caio Brito? Mas o modelo turco permite, um pouco mais. O modelo turco é bom pro senhor, presidente. Ô, Caio Brito, amanhã eu quero que você fale aí daquele negão nos Estados Unidos lá, que tá acontecendo lá. Que pode o outro, né? O outro. É, o outro. Não é o Obama. Exatamente, não é Obama, não. Do Obama não gosto, não. Eu gosto do outro. Abraço, Caio, até amanhã. Até amanhã, tchau. Vamos faturar? Vamos lá. Os pingos nos is. ou 5%, quando Andréa Matarazzo, com 4%, aparece como o nome do PSDB para o ano que vem. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Agora, todo mundo vai realmente disputar, Reinaldo? Acho que não, primeiro né? não. Primeiro eu acho que não vai disputar. Eu duvido que o Datena vai disputar. Por que eu duvido? Porque eu tenho algumas informações, porque não sei o quê, porque eu estou vendo a natureza do jogo e acho que ele não vai treinar. Aí, por enquanto não há nada oficial. É mas... com ele, não acho que o Feliciano dispute também. Se o Russomano disputar, eu acho que vai haver ali uma composição com o PRB. Vamos ver. O que tem a dizer é o seguinte, de interessante, né? Muita gente achava que o Russomano, que já mostrou ser um candidato bom de largada, mas ruim de chegada, 2012. Pudesse não disputar. Com esses números, caso ele se conserve, acho difícil ele não disputar. Como foi o PT que o desmoralizou na campanha passada, e como o PT está desmoralizado, eu acho que ele resiste dessa vez e acho que, portanto, disputa, né? O segundo lugar é uma incógnita. Veja, mesmo o Haddad tendo uma avaliação
péssima. A gente viu na pesquisa que saiu domingo, 49%, segundo o Datafolha, acham a gestão dele ruim ou péssima, e 15% apenas acham ótimo ou bom. Há o risco dele acabar indo para o segundo turno. Há esse risco? Há esse risco. O que ele tem como adversário importante? Os pobres. Os pobres. Atenção, o Haddad, dos candidatos que estão aí com algum número, ele é o candidato mais mal avaliado entre os pobres. Gente com até 2 salários mínimos, ele tem 6 ou 8%, dependendo do cenário. Entre quem tem até 2 salários, ganha até 2 salários mínimos. Sabe quem é o candidato que desponta como preferido entre quem ganha mais de 10 salários mínimos? Fernando Haddad. Ou seja, Fernando Haddad hoje virou o candidato dos ricos, né? Um partido que se diz socialista, né? Aliás, a imprensa... Quer dizer, fechar avenida, construir ciclovia, não interessa muito. A imprensa deveria avaliar, né? O que a riqueza tem a ver com bicicleta? Devia avaliar, né? Devia avaliar. Então, assim, e a Marta surge como uma possibilidade porque ela consegue, ela é a segunda candidata com a melhor votação entre os pobres. Isso. O Celso Russomano lidera em todos, menos entre os ricos, que aí é o Haddad, lidera entre os pobres também. E a segunda é a Marta Suplicy. Né? Então, existe essa possibilidade. Vamos ver. Não se descarte de todo esse senhor, não. O que seria um desastre. Aí, realmente, é reiterado. Vamos falar do meu predileto, Cibá Machado, o homem, o mito, o símbolo. Vamos. Reinaldo, o movimento Avança Brasil encaminhou uma petição ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, cobrando que a mesa da casa encaminhe uma representação ao Conselho de Ética contra o deputado Cibá Machado, líder do PT, por quebra de decoro. Assinaram a petição Edson Gomes Barbosa e César Orfali Júnior. Membros do Avança Brasil estão algemados a um dos pilares da Câmara, cobrando que Cunha defira a denúncia contra a presidente Dilma. Olha aqui, para esclarecer, só pode entrar com representação formal por quebra de decoro quem é parlamentar, né? Ou um partido político. Partido político tem de ter representação na Câmara, senão também não pode. Ou se for no Senado, no Senado. Mas você pode, qualquer cidadão, eu, você, o Patrick, o Vitor, qualquer um, a gente pode pedir à mesa da Câmara que a mesa entre com a representação se a gente achar que o deputado quebrou decoro. E é evidente que o Cibá Machado quebrou decoro. Uhum. Quando ele quebrou decoro? Quando ele, aos berros, disse que ia juntar gente para dar um pau no Movimento Brasil Livre. Que estava lá e dizer, vou tirar vocês com essa. E 2 dias depois aconteceu o quê? No dia seguinte. No dia seguinte, chegaram lá. MST, quer dizer, na verdade, gente do MST com camiseta do MTST para bater nas pessoas. E efetivamente bateram. Né? Então tá na cara que o seu Cibá Machado estimulou a violência. E não cabe a um deputado fazer isso. Né? Então é quebra do decoro, sim. Como nenhum parlamentar teve a coragem de fazer isso, fez muito bem o Movimento Avança Brasil, que não é o Movimento Brasil Livre, que não é outro, né? Impedir que a Câmara encaminhe a denúncia por quebra de decoro. Duvido que vá prosperar, mas é preciso fazer para deixar claro o que foi que fez o senhor Cibá Machado. Olha aqui, ô Reginaldo, chega sempre essa hora, menino, 18 horas, 58 minutos, termina aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Agora nós, infelizmente, somos obrigados a transmitir a Voz do Brasil, aquela estrovenga, né, que se não tivesse... a gente ficaria aqui mais 1 hora. Vocês já imaginaram como ia ser gostosinho? Se uma é bom, imagina dobrando a meta. Mas na Sky, na Claro TV, na Oi TV, nos aplicativos, você revê os Pingos nos Is se você quiser. Às 8 da noite, tem os Pingos da Jovem Pan MFM. E eu nem falei da brilhante vitória do Corinthians. Aliás, não falei da derrota. Não falei da derrota do Palmeiras, né? O Reginaldo tá triste, né, Reginaldo? O Bob também, E tem às 3 da manhã na AM e na Pan News. Reginaldo, vamos terminar com o Rei do Gado? Vamos, homenagem ao povo brasileiro, ao povo do sertão do Brasil, interior do Brasil. Vai, Reginaldo, solta aí. Tião Carreiro e Pardinho, um clássico da cultura brasileira. Tchau, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Foi uma sarva de Parma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem bilhões de pés de cafés, por este rico chão brasileiro.
A Safra é uma potência em nosso mercado e no